Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de rotinas financeiras para o curso de assistente administrativo. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre documentos de controle em rotinas financeiras. A gente vai dar alguns modelos de documentos de controle que podem estar sendo utilizados nas rotinas financeiras de uma empresa. Então, aqui, quem fala desde a primeira aula é a professora Marcília. Vamos seguir com a nossa aula. Então, aí, nosso roteiro de aula para essa aula, que no caso a gente vai falar desses documentos de controle de movimento bancário, controle de diário de caixa, de diário de venda, controle de contas a receber, contas a pagar com clientes e controle de estoque. Então, nessa aula, basicamente, a gente vai falar desses documentos de controles que podem ser usados, que devem ser usados em rotinas financeiras de uma empresa. E aí a gente vai falar primeiro desse primeiro documento, o documento de movimento bancário. Então, o que é registrado nesse documento? É o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, ou seja, os depósitos créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta. Então, esse documento de controle de movimento bancário, ele é feito de forma diária, porque é onde você vai ter o controle da movimentação bancária, onde você vai ter o controle da sua conta, aliás, da sua conta empresa, no caso. Então, nesse documento de controle, que ele é importante para você ter noção de como está se movimentando, como é que está sendo feito as suas contas bancária, como ela está se movimentando, se está deficitária, se está superavitária, se você tem saldo, se você não tem. Então, ele é importante, ele tem que ser feito de forma diária. Então, se você tem uma empresa, então esse é um dos documentos que você pode estar fazendo registro, o documento de controle de movimento bancário. Então, ele tem duas finalidades, como a gente já até comentou. A primeira consiste em confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros, se isso ocorrer. Então, você vai ter noções de onde está, se ocorrer algum desvio, você tem noção de onde está ocorrendo. Então, ele confronta e aí você sabe se está tendo desvio. E a segunda é gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive se os saldos são suficientes para pagar seus compromissos do dia. Como é um controle diário, então você vai ter noção, se você está fazendo esse acompanhamento, esse controle, se o saldo que vem bancário é suficiente para pagar o seu compromisso do dia. E aí a gente tem um modelo básico, bem básico, para você fazer o controle de movimento bancário. E aí, como ele é um controle diário, você vai ter a data, você vai ter um histórico, vai ter o débito e crédito e vai ter um saldo. Então, você tem aí um modelo bem básico de como fazer esse controle de movimento bancário. Você registra tudo e coloca se houve débito ou crédito, se foi retirado de conta, se foi colocado em conta. O outro documento que você pode estar usando na rotina financeira da empresa é o diário de caixa. Ele é bem importante que seja feito, porque ele é que fornece informações para o fluxo de caixa. Então, ele registra todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa. A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existe erro de registro ou desvio de recursos. Então, é aqui no controle de caixa que você vai estar apurando entradas e saídas de dinheiro no caixa da empresa, no caixa físico da empresa, que você não está falando de saldos bancários, mas o caixa físico da empresa. Então, caso haja algum registro de erro no registro ou desvio de recursos, você já vai estar sabendo se você está fazendo esse controle. O caixa conferido diariamente, as diferenças proventuras existentes têm que ser apuradas no mesmo dia, por isso é um controle feito diariamente. Quando a diferença ocorrer por erro de registro, corrige-se os erros e a diferença está zerada. E aí, se houver desvio de recursos, você tem que encontrar o responsável e como se deu. E aí, se você quiser, pune os responsáveis. Então,
Esse controle de caixa ele fornece informações para quê? Para você controlar os valores depositados em banco, para você controlar e analisar as despesas pagas, e também fornece dados para elaborar o fluxo de caixa, que é um documento bem mais completo, que a gente vai ver na nossa última aula. Então, o controle de caixa, você registrar as entradas e saídas de dinheiro do caixa, é importante porque vai fornecer informações para sua empresa, e aí você já vai fazer um melhor planejamento. E aí a gente tem um modelozinho bem básico de controle diário de caixa. Tem o controle de julho de 2013. E aí tem o dia, né? Como é um controle diário, é só um dia. O histórico, entrada, o que entrou no seu caixa, as saídas e o saldo final. Aí lá no final do dia, que você só pode fechar isso aí no final do dia, você vai ter o saldo final. E o outro documento seria o controle diário de vendas. Sua finalidade principal é acompanhar as vendas diárias e o total das vendas acumuladas durante o mês, possibilitando ao empresário tomar providências diárias para que as metas de vendas sejam alcançadas. Pode ser organizado para fornecer as seguintes informações. Então, esse documento de controle diário de venda ele é importante porque aqui você vai estar registrando todas as suas vendas, todas as vendas de mercadoria, e aí já vai te possibilitar saber se você está vendendo ou não. Se você, por exemplo, você tem uma meta de venda de venda na sua empresa, se você fazer isso diariamente, se você está alcançando, e aí você já vai saber aonde focar. Então, esse também ele serve para te dar informações, porque você vai controlar o total de vendas diárias e assim você vai ter noções dos respectivos prazos de recebimento. Se você vendeu hoje, se você vendeu à vista, você vai receber hoje, mas aí se você vendeu a prazo, então você já sabe que suas vendas vão ser em 7 dias, 15 dias, 30 dias. Então você tem total controle das suas vendas e desses seus prazos de recebimento. Totalizar as vendas mensais, no caso aí você já vai saber no final do mês quando vendeu mais, quando vendeu menos, pelos prazos de recebimentos também. Fornece dados para a conferência de caixa. Controla os registros de valores das vendas a prazo, no controle de contas a receber, e dá informações para compras e fluxos de caixa. Então, tudo isso o controle de venda pode estar favorecendo. E aí tem um controle de venda bem básico. O dia, que ele é feito de forma diária, e aí se você vendeu à vista, você vai receber, ou se você vendeu para 30 dias, vendeu para 60 dias, para 90 dias. Porque você vendeu um total, mas você vai receber hoje. Não vai receber hoje, vai receber com 30 dias. Então, depois você faz uma soma e aí você já vai ter o acumulado do mês. Aí você vai ter acumulado as suas vendas. E o de contas a receber. Mas aí o importante é saber o que seriam essas contas a receber. Seria as provenientes das vendas a prazo. Se você fez um bom controle de vendas, você já vai estar fazendo praticamente o controle de contas a receber, porque o contas a receber, exatamente, ele fornece informações sobre as obrigações, os direitos que você tem a receber por suas vendas. Então, ele deve ser organizado, aí assim ele fornece informações sobre o total dos valores a receber de clientes, quanto é que você tem de direito pelas suas vendas, e também estima os valores a receber que entrarão no caixa. Você vendeu com 3 dias de prazo, 5 dias de prazo, 45 dias, 65 dias, então você já tem uma previsão dos vencimentos. Você já tem os vencimentos, você já tem a previsão de quando vai receber essas obrigações, esses valores totais. Ele também fornece informações para você conhecer o montante das contas já vencidas e os respectivos períodos de atraso. Ou seja, se você vendeu a prazo, então a conta venceu, você já sabe. E também o período de atraso. Atrasou em quanto tempo? Com 30 dias? 15 dias? Fornece informações sobre os clientes que pagam em dia. E também, o mais importante, que também fornece informações para a elaboração do fluxo de caixa, que é o documento mais completo que a gente vai ver na última aula. E aí tem um modelozinho básico para contas a receber. Você tem o cliente, o documento, o vencimento e o valor. Então aí é muito importante ter
esse controle. E também você vai ter um controle também de contas a pagar. Você pode estar fazendo esse outro documento também. As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa que devem ser saldadas dentro do vencimento. Geralmente, as mercadorias adquiridas pelas empresas para suas operações são feitas a prazo, sendo imprescindível a devida quitação dos compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos. Ou seja, você como empresa nem sempre vai comprar à vista. Você pode ter os seus fornecedores para lhe dar um prazo. Então, aí você faz um controle de contas a pagar, que é para você ter noção desses compromissos assumidos e dos prazos que foram estabelecidos. E você tem que fazer essa organização para o quê? Porque assim você vai poder ter planejamento, e se você tem esse planejamento, você vai saber negociar com os seus fornecedores. E aí você pode pedir mais crédito, você pode comprar mais mercadorias. Se você faz isso tudo certinho, faz tudo isso com planejamento. E aí você organiza essas contas com documentos que devem constar data de vencimento e recebimento, data que você recebeu a mercadoria, que vai vencer o prazo para você pagar essa mercadoria, fornecedor total a pagar e o número do documento. Então, toda vez que você fazer um documento de contas a pagar, você tem que ter esses 4 informações: fornecedor total a pagar, número do documento, no caso aqui pode ser o número da nota fiscal, do documento que te proporcionou essa compra, data de vencimento e recebimento. E aqui tem um formulário bem simples do conta a pagar, a data, fornecedor, e aí, como eu falei no documento, valor, a data de vencimento e data de recebimento. Então, aqui é bem importante ter esse formulário para uma empresa, na rotina financeira de uma empresa, que aí você vai ter maior controle das obrigações que você assume com seus fornecedores. E o controle de clientes, ele é importante, mas ele não é muito feito nas empresas em si, pequenas, porque a gente vai ver que aqui, esse controle de clientes, ele detalha melhor o cliente, ele faz um perfil do cliente. Tal procedimento fornece dados sobre uma comunicação direta com o cliente, acompanhando a pontualidade de seus pagamentos, aumentando seu limite de crédito e observando a frequência de compra. Então, aqui você faz um detalhamento do seu cliente. Ele compra com que frequência? Qual o limite de crédito que eu dei para esse cliente? Qual a pontualidade dos pagamentos que ele faz? Então, ele é um cliente pontual, ele é um cliente assíduo. Então, você vai ter essas informações no controle de clientes. Essa organização desses documentos de controle eles são importantes porque fornecem melhor acompanhamento para a área de crédito, cobrança e venda. Então, com essas informações sobre o seu cliente, você vai saber se você pode dar mais crédito para esse cliente, se você tem que cobrar mais esse cliente, se você pode aumentar as vendas para esse cliente, através desse controle de clientes. E aí está um controle bem básico, está o nome do cliente lá em cima, seus dados, e aí tem o histórico de compra e pagamentos realizados. E aí seria um controle bem simples de cliente, mas assim, é importante para fazer isso aí, para você ter o perfil do cliente, mas aqueles outros documentos, contas a pagar, contas a receber, movimentação bancária, documento de caixa, ele também te fornece muitas informações para você fazer esse outro controle, que é esse de cliente, controle analítico de cliente. E o não menos importante, que é o controle de estoque. A gente sabe que os estoques muitas vezes são um gargalo para uma empresa, porque muitas vezes você tem um produto que vende muito e aí você tem que ter um estoque desse produto para que não falte em certa data e aí o cliente procura e você não tem esse produto. E ao mesmo tempo você não pode deixar um produto muito tempo no estoque, porque como a gente diz, dinheiro parado. Se não está tendo compra do produto e o produto está parado no estoque, é recurso parado. Então, por isso o controle de estoque é importante, para que você saiba o quanto comprar e quando comprar. Então, esse gerenciamento de estoque surge da necessidade de controlar tudo que entra através das compras de produtos de diversos segmentos, porque nem sempre
uma empresa ela vende só um produto, às vezes ela vende um produto mais de uma maneira personalizada. E aí como você pode ter muitas mercadorias e segmentos diversos, você tem que ter um controle desses produtos, da compra desses produtos e da venda também, né? Para fazer um melhor estoque. O mesmo sairá através de venda direta para o consumidor, portanto, neste período, esses materiais que ficam nos depósitos no ambiente produtivo são considerados estoque. Então, aí é tanto o depósito aí, o almoxarifado, para empresas que têm almoxarifado, pode colocar esses produtos no almoxarifado, como também nas prateleiras. Se ele está em prateleira, ele ainda é considerado um estoque. O ato de controlar a quantidade do produto armazenado, decidir quanto vai fazer uma nova compra, a organização e distribuição por lote, data, identificação, classificação, denomina-se gerenciamento de estoque ou gestão de estoque. Então, aí é a área de estoque. O estoque é tão importante que existe um gerenciamento de estoque para que você pegue o produto e faça toda essa organização, identifique, classifique, e aí a gente tem o gerenciamento de estoque. Então, aí é muito importante controlar os estoques numa empresa. E aí, por que ele é tão importante assim? Ele vai diminuir custo, ele vai para maior controle dos produtos perecíveis, diminuir produtividade, diminuir custo de materiais e transporte, aquela coisa. Você sabe quando comprar o produto para estar disponível para o seu cliente, o prazo. Quanto mais o prazo for mais certo, mais adequado, você vai diminuir o custo de transporte. Você não vai estar comprando diversas vezes, ou você também não vai estar comprando uma vez só e faltando material na sua prateleira para os seus clientes. Então, gerenciar estoque, ele tem toda essa importância. E também, caso dos produtos perecíveis, não deixar que os produtos se vençam e você fique com esse produto perdido. Então, esse gerenciamento de estoque é bem importante. E aí tem uma ficha simples de controle de estoque. Pode ter mais uma ficha, aí é só um modelo, você pode encontrar outras fichas com mais detalhe, mas aí você já... Porque a empresa, dependendo do porte, ela faz esses documentos de acordo com o seu perfil. Mas aí são fichas simples, modelos de fichas simples que vocês podem já estar fazendo nas rotinas de uma empresa. Então, aí seria um modelo de ficha de controle de estoque. Você tem a data, a mercadoria, que mercadoria. Porque aí você pode ter várias mercadorias da sua empresa. Aí está a entrada, a saída e o saldo que tem dessa mercadoria. E aí tem o custo, quanto ela custou, quantas quantidades eu tenho. Então, aí você vai detalhando conforme o perfil e conforme você veja a necessidade na empresa. E aí são as nossas referências, basicamente essas 3 referências para a aula de hoje. E a gente finaliza por aqui essa aula. Até uma próxima. E de já eu agradeço pela atenção dedicada. Eu peço que sigam dedicados à disciplina. E até a próxima.